Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de precificação. Na aula anterior eu tinha parado nessa tela aqui, sugerindo para você baixar o aplicativo de precificação, seja no Android, seja no iOS. Escreve aqui nos comentários se você já baixou, se você não fez o download desse aplicativo, você tem que pausar essa aula, não continua ela, faz o download primeiro, pelo menos assim, faz o download e deixa no teu celular. Depois eu vou te mostrar como que você faz o teu cadastro, tudo direitinho, mas já tem que estar no teu celular para você continuar acompanhando a nossa aula aqui, tá? E como eu havia prometido, nessa aula eu vou te falar sobre os erros comuns na hora de precificar, legal? E eu quero saber se você comete algum desses erros, escreve aqui no comentário, vamos fazer com que essa aula fique mais dinâmica possível. E de novo, lembrando, compartilhe esse conteúdo com a amiga confeiteira para ela aprender a precificar e parar de cobrar tão barato e atrapalhar as vendas aí, tá bom? Vamos lá? Primeiro, erros comuns: não pesar ou medir todas as etapas da produção da sua receita, tá? Esse é o erro mais comum, porque se eu não consigo medir as etapas, o quanto de ingrediente que vai, qual o tamanho final do meu brigadeiro, né, do meu cupcake, da minha fatia de bolo, do meu salgado, como que eu vou conseguir precificar? Então, essa etapa é muito importante. Então, primeira coisa aqui, você precisa medir todas as etapas da receita. Fabio, como que você recomenda fazer essa medição? Eu recomendo sempre com balança, tá bom? Sempre com balança, que é a forma que vai ter a maior exatidão. Você vai tirar ali a tara, o peso principal do recipiente que você está utilizando e vai colocar a farinha ali, vai medir a farinha, vai medir, vai pesar o óleo, o leite, os ovos, tá? É essa sempre a recomendação. Utilize balança. Fabio, eu peguei uma receita em colher, peguei uma receita em xícara. Legal, pega aquela receita, mede a xícara e depois converte aquilo em peso, anota esse peso e testa a receita. Porque quantas receitas você pega, às vezes, uma quantidade, você vai testar e a receita não fica boa, né? É porque não tem padrão. Ah, uma xícara pequena, uma xícara média. Uma colher tem quantos ml? Sabe essas coisas? Tudo isso atrapalha na hora da precificação, porque você não tem exatidão, tá? Esse é o primeiro ponto. E aí você tem que pensar na tua receita em etapas. Como assim etapa, Fabio? Vamos pensar aqui num brigadeiro, tá? Um brigadeiro, qual que é a primeira etapa de um brigadeiro? É a massa do brigadeiro. Legal? Você junta os ingredientes na panela e vai fazer ali a massa do brigadeiro. Essa é a primeira etapa. Qual que é a segunda etapa do brigadeiro? Quando você enrola esse brigadeiro e coloca ali um granulado ou alguma outra finalização, dependendo do brigadeiro que for. Essa é uma segunda etapa. Qual que é a terceira etapa, Fabio? É a hora que você coloca a embalagem para poder vender para o teu cliente. Então você tem que pensar nas tuas receitas como etapas. Por que etapas, Fabio? Porque você consegue colocar isso numa linha de produção. Então você consegue, de alguma forma, produzir diversos desses produtos numa linha de produção. Primeiro a massa, depois enrolar os brigadeiros, depois finalizar. Se eu estou pensando em fazer um bolo vulcão, é a mesma coisa. Primeiro a massa do bolo, né? Depois esse bolo vai para o forno. Quando ele volta, você vai dar o acabamento ali. Aí você vai fazer a cobertura, já é uma outra etapa. Massa é uma etapa, cobertura é outra etapa. Depois eu vou colocar essa cobertura no bolo e vou finalizar, já é uma terceira etapa. Depois eu vou embalar para o meu cliente levar para casa, já é a quarta etapa. Então foi massa do bolo, cobertura, finalização e embalagem. Então é importante você entender dentro do teu processo essas etapas, porque é assim que você vai precificar suas receitas. Tudo bem? Então não fazer isso é um erro comum. E aí fica tudo desorganizado, né? Você não sabe o que está indo direito na receita, as quantidades, enfim, e não consegue obter os preços certos na hora de precificar, tá bom? Depois, multiplicar os seus custos da produção da tua receita por um número aleatório. Então, às vezes, você ouviu por aí, em algum outro curso, em algum vídeo no YouTube, enfim, alguém te falou que era assim, que é só você multiplicar por 2. Multiplica por 3. Ah, tá dando muito trabalho esse docinho, essa receita? Multiplica por 4. Gente, me conta uma coisa, da onde se tirou isso? Multiplicar por um número vai garantir que você está precificando corretamente. Você concorda que se você tem uma loja física, uma loja no centro da cidade, e a outra confeiteira trabalha de casa, você concorda comigo que os custos fixos dela são diferentes? Aquela confeitaria tem 3 funcionários, você ainda não tem nenhum funcionário, é só você na tua confeitaria. Qual que será que tem mais custos fixos? Por exemplo, salário dos funcionários, dos ajudantes. Quem será que paga mais aluguel? Né? Um ponto ali
no centro da cidade ou a confeiteira na casa dela. Como que é isso? Lá é um ponto comercial, aqui é um ponto residencial. Ou seja, não existe esse número mágico para todo mundo. Cada uma de vocês vai ter o seu número multiplicador. E é isso que você vai aprender aqui nesse curso. A gente chama isso de índice de marcação. Eu não quero adiantar esse assunto agora, mas saiba que você vai ter o número que atende o seu negócio. Então não existe essa de multiplicar o número. Eu estou multiplicando por 2, estou tendo 100% de lucro. Não está tendo, tá? Eu vou te dizer de cara, você não está tendo esse lucro e é por isso que muitos das suas colegas vendem por um preço muito abaixo e você fica chateado porque não sabe como está vendendo. E aí, por isso que eu falei para você compartilhar esse conteúdo para aprender de uma vez por todas que não me multiplica por um número que não é seu, porque você vai ter problema. Tá bom? E aí, o último erro que eu acho um erro assim, muito comum e que assim, impacta demais é copiar preço da concorrência. Então, a colega está vendendo um brigadeiro ali de 15 gramas, 18 gramas finalizado, você quer colocar o mesmo preço que ela. Você não sabe os ingredientes que ela usou, se são os mesmos que o seu, as mesmas marcas. Você não sabe qual que é o índice multiplicador dela. Mas será que ela está multiplicando por 2? Né? E você vai fazer também, e o seu, na verdade, não era 2, era 3,5. Fabio, como que eu descubro esse índice multiplicador? Calma, você vai aprender isso aqui ao longo do curso, tá? Não perde nenhuma aula. Mas você não pode copiar o preço da concorrência. Você pode até olhar para o preço da concorrência para ter uma referência, somente como referência. Eu estou cobrando mais caro, estou cobrando mais barato, está numa média, mas cuidado, copiar preço da concorrência é um erro que pode levar o seu negócio à falência. Você pode quebrar, você pode não conseguir mais repor o teu estoque e aí não consegue repor estoque, não consegue produzir, não produz, não vende. O seu negócio para, tá? Ou você fica colocando um dinheiro no teu negócio para fazer ele virar, né? Girar o teu estoque, porque você não está conseguindo vender por um preço satisfatório. Você vende, 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 mas não vê lucro. Tá bom? Então, esses são os erros comuns. Eu quero que você coloque aqui para mim embaixo nos comentários se você já cometia algum desses erros. Não tem problema, não tem zero julgamento, tá bom? Aqui realmente é para você compartilhar, interagir, fazer com que essa aula fique bastante dinâmica. Espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui. Nós já estamos finalizando o nosso primeiro bloco e agora, na próxima aula, você vai aprender como precificar corretamente os seus produtos, as suas receitas. Legal? Um grande abraço e até a próxima aula.